Em uma noite enluarada, decidi explorar a fazenda ancestral que herdei de meus avós. O silêncio da zona rural era profundo, apenas interrompido pelo vento sussurrante e pelos ruídos típicos da natureza noturna. Ao adentrar os campos, uma sensação de nostalgia e inquietação me envolvia, como se a própria terra guardasse segredos sombrios. A casa da fazenda, antiga e imponente, estava parcialmente iluminada pela luz lunar. Ao entrar, notei um retrato empoeirado de meus avós, cujos olhos pareciam seguir meus passos. A lareira crepitava solitária, lançando sombras dançantes nas paredes gastas. Enquanto explorava os aposentos, algo parecia fora do lugar. Uma porta entreaberta levava a um porão esquecido, onde uma penumbra densa parecia aguardar. Desci as escadas com cautela, como se os degraus ecoassem na eternidade. No porão, deparei-me com um velho baú coberto de poeira. Ao abri-lo, encontrei um diário amarelado pertencente a meus avós. Suas páginas continham relatos sombrios de eventos inexplicáveis na fazenda. À medida que lia, percebi que a terra guardava mais do que memórias felizes. Ao alcançar a última página, uma lufada de ar gélido percorreu o porão. O ambiente tornou-se tenso, como se a própria fazenda reagisse às revelações do passado. Sombras se materializavam, contorcendo-se como entidades esquecidas, buscando libertar-se do silêncio que as aprisionava. O diário mencionava um pacto ancestral feito pelos primeiros proprietários da fazenda. Um demônio foi invocado em troca de prosperidade, mas a escuridão cobrava seu preço. A fazenda tornou-se um ponto de convergência entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Enquanto absorvia a revelação, uma presença aterradora se manifestou. A escuridão tomou forma, revelando um demônio de olhos flamejantes. Seu riso ecoava nas entranhas da fazenda, desencadeando o despertar de almas aprisionadas. Corri para escapar do porão, mas as sombras me perseguiram. A casa, antes silenciosa, tornou-se um eco de lamentos e súplicas. Cada passo era um confronto com o demônio que habitava a fazenda. A lua, testemunha muda, observava a tragédia desdobrar-se sob seu fulgor. Ao emergir na noite, a fazenda parecia ressonar com o pesar das almas aprisionadas. O demônio, agora enraizado na escuridão, sussurrava promessas de tormento. A terra ancestral, agora impregnada de memórias e maldições, guardava seus segredos no silêncio noturno. A experiência na fazenda ancestral deixou-me com uma compreensão sombria da herança que carregava. Cada grama de terra continha não apenas a história de minha família, mas também as lamentações das almas que foram tocadas pela escuridão. Ao partir, deixei para trás a fazenda, mas o demônio permaneceria, sussurrando suas ameaças para os que ousassem desafiar sua presença. Numa noite de inquietante escuridão, mergulhei nos recantos sombrios de uma cidade esquecida. Entre vielas desconhecidas e fachadas decadentes, a narrativa sinistra de um passado obscuro começou a se desenrolar diante de mim, como um espetáculo macabro que aguardava ser revelado. Caminhando por entre edifícios abandonados, notei um silêncio que ecoava com os murmúrios de uma cidade outrora vibrante, agora reduzida a destroços silenciosos. As sombras dançavam nas paredes, contando histórias sussurradas pelos ventos do tempo. Meus passos ecoavam pelos corredores vazios, cada rua e praça contando uma parte da narrativa esquecida. Passei por uma antiga biblioteca, cujas estantes empoeiradas guardavam tomos esquecidos, testemunhas silenciosas da sede insaciável por conhecimento que um dia existiu. Ao adentrar uma praça coberta de vegetação entrelaçada, deparei-me com uma estátua erigida em homenagem a figuras obscuras que moldaram o destino da cidade. Os rostos esculpidos na pedra pareciam sussurrar segredos perdidos, revelando tramas de poder e intriga que moldaram o curso do tempo. No coração da cidade, uma mansão em ruínas erguia-se majestosamente, como um relicário de mistérios. Ao cruzar seus portões que rangiam, fui transportado para uma era passada. Salões majestosos, agora cobertos de poeira e teias de aranha, revelavam o esplendor outrora desfrutado por seus ocupantes. Descendo ao porão escuro, descobri um diário empoeirado, um relato íntimo das vidas entrelaçadas por segredos e traições. Cada página era um portal para eventos que desencadearam uma série de acontecimentos sobrenaturais que assolaram a cidade. À medida que lia, as sombras pareciam ganhar vida, projetando cenas do passado diante de mim. Fantasmas de amantes desiludidos, espíritos vingativos e figuras sombrias que tramavam nos bastidores do destino dançavam diante dos meus olhos, como se clamando por justiça após séculos de esquecimento.
Os corredores do tempo guiaram-me por labirintos interdimensionais, onde realidade e fantasia se entrelaçavam. Cada esquina revelava mais uma peça do quebra-cabeça, criando uma teia intricada de eventos que transcenderam as barreiras do entendimento humano. À medida que a noite avançava, o véu entre o presente e o passado se desgastava, permitindo que as almas presas nesse espetáculo sobrenatural encontrassem uma voz. O coro ecoou nas ruas silenciosas, clamando por redenção, perdão e a promessa de que suas histórias seriam contadas e ouvidas novamente. Ao emergir do labirinto temporal, encontrei-me de volta à cidade abandonada. As sombras que antes dançavam agora descansavam, satisfeitas por terem suas histórias resgatadas do esquecimento. Com um último olhar para os recantos sombrios da cidade, parti, deixando para trás um espetáculo de narrativas entrelaçadas que ecoariam para a eternidade. Ao herdar uma antiga propriedade no interior, fui movido pela curiosidade a desvendar os segredos ocultos na mansão. Eu, João, um homem cético por natureza, não podia prever as reviravoltas assustadoras que estavam prestes a se desdobrar. Minha jornada começou nos arquivos municipais, onde histórias de eventos macabros e desaparecimentos misteriosos envolvendo a propriedade começaram a emergir. Apesar das advertências, meu ceticismo ainda mantinha sua firmeza. Adentrando os portões de ferro da mansão centenária, algo sinistro pairava no ar. Uma energia desconhecida tornou-se palpável, como se as próprias paredes sussurrassem segredos há muito enterrados. Em meio à exploração noturna da mansão, as sombras começaram a dançar, uma sinfonia de escuridão que se movia de maneiras inquietantes. Sussurros impregnavam o ar, sibilando promessas sombrias que desafiavam minha compreensão. Manifestações sobrenaturais intensificaram-se, e a linha entre o que era real e imaginário começou a desvanecer. Objetos moviam-se por vontade própria, e rostos pálidos surgiam das sombras, observando-me com olhos vazios. Desesperado por escapar, cada tentativa de deixar a propriedade era frustrada por eventos inexplicáveis e visões aterrorizantes. O ciclo de horror parecia interminável, mergulhando-me num pesadelo do qual não conseguia acordar. Buscando orientação em rituais antigos, confrontei diretamente a força que me perseguia. Contudo, cada esforço só parecia fortalecer a entidade, transformando a mansão num labirinto de medo e desespero. O confronto final chegou, onde sombras contorciam-se numa dança macabra, e sussurros atingiam um crescente assustador. Enfrentei o desconhecido, ciente de que minha única chance de libertação estava na resolução direta. Após o confronto, algo inesperado ocorreu. Eu, João, desapareci da mansão, deixando para trás uma atmosfera impregnada de mistério. A cidade tremia ao mencionar meu nome, enquanto a propriedade permanecia como um monumento sombrio. A mansão permaneceu erguida, testemunha silenciosa dos eventos inexplicáveis. Minha história tornou-se uma lenda na cidade, uma narrativa que ecoaria através das gerações, perpetuando o enigma que envolve a propriedade. Numa noite inquietante, a fazenda familiar se tornou palco de um evento sobrenatural. No centro dessa experiência aterrorizante estava eu, Lucas, um simples morador da pacata cidade rural de Santa Clara. O relógio marcava meia-noite quando estranhos acontecimentos começaram a perturbar a tranquilidade da fazenda. Uma aura sinistra pairava no ar, enquanto sombras dançavam entre as árvores sob a luz pálida da lua. Ao percorrer os campos, deparei-me com uma figura sombria, cujos olhos refletiam uma malevolência além da compreensão humana. Tentei afastar a sensação de medo que me envolvia, mas algo naquela aparição transcendia a explicação racional. Ao retornar à casa, testemunhei objetos movendo-se por conta própria e sussurros ininteligíveis ecoando pelos corredores. Minha família, despertada pelos fenômenos inexplicáveis, compartilhava do meu desconforto diante daquelas manifestações sobrenaturais. A fazenda, outrora um refúgio, tornou-se um lugar de desespero. Noites sem fim eram permeadas por visões aterradoras e sons que não pertenciam a este mundo. Buscávamos respostas, mas cada tentativa de compreensão parecia atiçar ainda mais a ira do desconhecido. Decidimos procurar auxílio além dos limites terrenos e recorremos a uma vidente local. Seus olhos, envoltos em mistério, examinaram as profundezas da nossa aflição. Com um tom grave, ela alertou sobre uma presença sombria ligada à história oculta da fazenda. Guiados pelas palavras da vidente, nos envolvemos em um ritual de redenção. Velas tremulavam à medida que as palavras antigas ecoavam na noite.
A figura sombria materializou-se diante de nós, resistindo aos esforços da conjuração. Com um rugido ensurdecedor, a entidade pareceu ceder ao poder do ritual. A fazenda mergulhou em silêncio, e a figura desapareceu. O alvorecer trouxe consigo a sensação de alívio, mas as marcas daquela noite persistiriam, cicatrizes eternas na alma da fazenda. A fazenda recuperou sua serenidade, mas as lembranças daquela noite continuariam a nos assombrar. O desconhecido, uma força que desafia a compreensão humana, nos deixou uma lição amarga sobre os mistérios que podem residir nas sombras do familiar.